queridos alunos, iremos começar a nossa primeira aula do terceiro bimestre sobre Química, tópico 1, níveis e subníveis da eletrosfera. Sejam bem-vindos. A eletrosfera. A eletrosfera é a região na qual o átomo interage com o meio exterior. A forma como está organizada determina a maioria das propriedades dos elementos químicos, entre elas o comportamento nas ligações químicas e a interação com as radiações. É por conta da estrutura da eletrosfera que se tem, por exemplo, a produção de luz em lâmpadas do tipo LED. A luz emanada, ou seja, a que vemos, é emitida por meio da energia liberada em transições eletrônicas que ocorre entre os níveis e subníveis da eletrosfera. Neste capítulo, vamos estudar a eletrosfera, sua estrutura e propriedades. Além disso, abordaremos os principais tipos de radiações existentes, bem como a maneira como elas interagem com a matéria, seus usos e importância em nossa sociedade. Níveis e subníveis da eletrosfera. Eletrosfera é a maior região do átomo, possuindo um diâmetro de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. A eletrosfera é composta unicamente de elétrons que possuem carga negativa e que a torna eletricamente negativa. Níveis de energia ou camadas eletrônicas. A eletrosfera do átomo está dividida em 7 regiões, denominadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas. O número de níveis depende da quantidade de elétrons que o átomo possui. Através de experimentos, Bohr mostrou que os elétrons estão confinados em determinados níveis de energia, sendo chamados de camadas K, L, M, N, O, P e Q, sendo representado por uma órbita localizada ao redor do núcleo de átomo. Na imagem, podemos ver o modelo atômico de Bohr e as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q. É importante mencionar que em cada nível, a camada eletrônica possui uma determinada quantidade de energia. Para que o elétron migre de um nível para o outro, é necessário que haja absorção de energia. Quanto mais externo for o nível, maior será a sua energia. Logo, o nível Q é o mais energético. Quanto mais interno for o nível, menor a sua energia. Logo, o nível K é o menos energético. Podemos ver na imagem que do núcleo para fora dos níveis de energia do átomo, temos a representação pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Agora, em cada nível de energia ou camada eletrônica,
existe um número máximo de elétrons. Assim, na camada K, nós temos o número máximo 2 elétrons. Na camada L, nós temos o número máximo de 8 elétrons. Na camada M, nós temos um número máximo de 18 elétrons. Na camada N, nós temos um número máximo de 32 elétrons. Na camada O, nós temos um número máximo de 32 elétrons. Na camada P, nós temos um número máximo de 18 elétrons. E na camada Q, nós temos um número máximo de 8 elétrons. Nesta tabela, podemos observar a quantidade máxima de elétrons que pode existir em cada camada eletrônica, considerando os elementos químicos conhecidos pelo homem. No nível de energia 1, nós temos a camada eletrônica K, número máximo de elétrons 2. No segundo nível de energia, nós temos a camada eletrônica L, número máximo de elétrons 8. No terceiro nível de energia, nós temos na camada eletrônica o M, número máximo de elétrons 18. No quarto nível de energia, nós temos a camada eletrônica N, número máximo de elétrons 32. No quinto nível de energia, nós temos na camada eletrônica O, número máximo de elétrons 32. No sexto nível de energia, nós temos na camada eletrônica P, número máximo de elétrons 18. No sétimo nível de energia, nós temos na camada eletrônica o Q, número máximo de elétrons 8. Com a informação que já aprendemos até o momento, vamos observar alguns exemplos para entender como podemos distribuir os elétrons de qualquer elemento da tabela periódica. Nós temos no exemplo 1. Podemos ver na imagem que se trata de uma ilustração de átomo de hélio. Ele possui apenas 2 elétrons que estão localizados na camada K, nível 1. Logo, podemos deduzir que o átomo de hélio tem um nível eletrônico, camada K, máximo de elétrons 2. No segundo exemplo, temos a ilustração do átomo de nitrogênio. Ele possui 7 elétrons, sendo 2 elétrons na camada K, nível 1, e 5 elétrons na camada L, nível 2. Deduzimos que o átomo de nitrogênio tem 2 níveis eletrônicos, camada K e L, máximo de elétrons 7, sendo 2 na camada K e 5 na camada L. Vamos analisar agora o terceiro exemplo, que traz a ilustração do átomo de alumínio. Ele possui 13 elétrons, sendo 2 elétrons na camada K, nível 1, 8 elétrons na camada L, nível 2, e 3 elétrons na camada M, nível 3. Logo, deduzimos que o átomo de alumínio tem 3 níveis eletrônicos, camadas K, L, M, máximo de 13 elétrons, sendo 2 na camada K, 8 na camada L e 3 na camada M. Já aprendemos que quanto mais externo for o nível, maior será a energia. Por isso, no sétimo nível, camada Q, apresenta maior energia, e o primeiro nível, camada K, por ser o mais interno, apresenta menor energia. A absorção de energia ocorre
quando o elétron se movimenta de um nível mais interno para um nível mais externo, ou seja, ele sairá de uma região de menor energia para uma de energia maior. A liberação de energia ocorre quando o elétron se movimenta de um nível mais externo para um nível mais interno. Ele sairá de uma região de energia maior para uma de energia menor. Logo, haverá nesse processo liberação de energia na forma de luz.